Então, estou dando a introdução um pouquinho do Pereira Barreto, para vocês terem noção, como nós vamos dar uma sequência, como foi importante tantos pesquisadores sobre uva no Brasil, e se vocês lerem que eu vou entregar para vocês, todos os grandes pesquisadores de uva no Brasil, de séculos para cá, todos eram de São Paulo, paulistas. E essas variedades de videiras entrou na mão desses pesquisadores em São Paulo, de 200, 300 anos para cá, e foi sendo espalhado para o Brasil aos poucos. Tudo saiu de São Paulo a videira. Aí você vê informação de televisão, que eu vejo, canso de ver, falam sobre uva de tudo que é lugar do Brasil. Uva daqui, da cidade tal, do Nordeste não sei o que, tá? Mas ninguém fala o embrião de onde foi. Não sei, parece que existe uma omissão. Eu tenho essa impressão. São Paulo sempre é deixado de lado. E tudo que tem sobre viticultura no Brasil, saiu os estudos e as matrizes das videiras, todas de São Paulo, espalhou para o Brasil de 200 anos para cá. Ninguém fala essa conversa. É inacreditável. Mas funciona assim, viu? Nós vamos seguir agora um pouquinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai falando, tá? Eu quero perguntar qual é a aparência, sei lá, sabor dessa uva Campos da Paz? Então, ela a é Campos da Paz, ela é branca? ela é preta, muito produtiva, e ela foi desenvolvida, ele cruzou um porta-enxerto, que é um cavalo, é um macho de videira, ele cruzou a rupestre com a Chezelet Doré. Chezelet Doré é uma uva francesa, dourada para vinho. Então ele cruzou as duas, nasceu Campos da Paz. Mas ela é preta para fazer vinho. É uma uva que está esquecida. Ela está esquecida há 40 anos. A gente que está introduzindo ela novamente por fator histórico. Mas ela é para vinho, tá? Ela é preta, cacho cilíndrico. E carrega uma barbaridade o pé. Chega até no tronco da videira. Dá no tronco os cachinhos. Ela é interessante, viu? Como que a gente consegue a muda em viveiros assim? Não acho. Não consegue. Não. Eu tenho a muda dela, que a partir de agosto, setembro, eu distribuo 80 ou 100 mudas igual que ele recebeu em pronta. Já plantada em pé. Podemos receber? É só a gente se conversar e a gente se Vem fala. mais pra frente, para vocês poderem fazer perguntas. Vem pra cá. Sincero, essa Campos da Paz que o senhor está falando, ela é uma pretinha bem perfumada e doce. Não. Essa que está falando chama Isabel. Essa É outra coisa. Ah, minha avó tinha Isabel tem um pé aqui em cima, eu vi. Ah, tá. Nós vamos falar sobre a Isabel. Tá. Nós vamos dar agora uma sequência importante. Vai passando. Isso, vai passando já? Vocês vão, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Tatuapé, que é um bairro de São Paulo. Vai cair o queixo de vocês. O que está escrito aqui é tudo o contrário que se ensina nas escolas no Brasil e em São Paulo. É inacreditável. É uma coisa doida. Infelizmente, no Brasil, eu não sei o que acontece aqui. Por que tudo é tão distorcido e tudo é tão errado? E se publica e se acredita. É uma coisa triste, viu? Então, nós vamos falar, deixa eu distribuir, nós vamos falar rapidinho sobre isso aqui, a importância que foi o Tatuapé em termos de Brasil. Né? Nós vamos, já nós vamos falar, vocês vão ficar meio... Faltou? Faltou? Não. Pegou? Sobrou. Pegou? Tem alguém mais querendo? Ela vai querer um? Vamos lá, pessoal. Nós vamos ficar agora uma meia hora, eu tenho o cópias que eu estou entregando, eu tenho que passar essa parte teórica histórica, que é o nosso primeiro contato, depois nós vamos voltar e vamos na prática, tá? Então, nós temos muito assunto, mas nós vamos chegar lá. Olha que interessante, essa escrita foi minha, peguei de livros antigos, vocês vão entender como, e vamos dar uma lida, vocês vão começar a ver como tudo que vocês estão escutando aqui é novidade. Então, cabeçalho, Tatuapé. Qual é a afirmação? Berço da fundação de São Paulo. O que é que se ensina? São Paulo foi fundado aonde? Pátio do colégio. Então, não é. Agora nós vamos explicar o porquê que não é. Tem que ter uma explicação distorcida, vamos chegar lá. Então, primeiro bloco de cima. O almirante Martim Afonso de Souza foi mandado pelo rei de Portugal para vir colonizar a costa brasileira. Pois eles temiam que os espanhóis
o fizesse. Porque depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele voltou para Portugal desqualificado. Por quê? Porque entenderam que onde ele parou na Bahia, ele parou na costa da Bahia, eles entenderam que eles não entraram dentro. O Cabral, quando ele chegou na costa, ele viu a costa da Bahia, que ele achou que aquilo era o Brasil, ele viu a praia, pelos equipamentos que eles tinham, avistou mais ou menos 2 quilômetros para dentro da praia. Eles não conseguiam entrar lá dentro. Então, entendeu-se que o Brasil, naquela época, na descoberta do Brasil, era uma tripa de uma ilha que tinha 100 metros de costa e 2 quilômetros de território. Então, quando ele voltou, todas as caravanas que eles vieram, voltou só 2, o resto afundou tudo, morreram. Ele voltou para lá, o rei de Portugal deixou ele desacreditado, porque o rei de Portugal falou: você fez eu gastar um monte de dinheiro nessa expedição para descobrir uma ilha? Ilha nós já temos um monte aí no Pacífico e no Atlântico. Você me enganou, que terra que tem muito nesse local? E ele morreu, Cabral, desacreditado e solitário. Depois que o Brasil foi crescendo, a partir de 1600, 1700, pelos bandeirantes portugueses. Então a primeira impressão do Brasil, quando a caravela chegou, as meadas de caravela, que aquele lugar da tal Terra Nova era uma ilha pequena. Porque eles pegaram só a costa da Bahia. Quando ele voltou para lá, falou: não, eu me enganei. Esse lugar é uma tripinha. Aí esculacharam ele. E ele morreu de desgosto. Mas depois, com o tempo, viram que ele não estava enganado. Entenderam mais ou menos o que eu falei? Então. Aí, eles chegaram em São Vicente, parou lá sem querer, no dia 22 de janeiro de 1532. Dia em Portugal que se comemora, inclusive até hoje, viu? O dia do Santo São Vicente. Como eles chegaram dia 22 de janeiro, eles portugueses, botaram o pé lá na areia, em São Vicente, que não tinha nome, eles falaram: aqui vai chamar São Vicente, porque é o dia da festa do Santo São Vicente, que é, até hoje em Lisboa, ele é festejado. Por isso colocaram Vila de São Vicente. É o dia que eles colocaram o pé lá. O dia da festa em Portugal. Entendeu por que São Vicente? Tá? Continuando. Assim, nesta expedição vieram, olha o que o rei de Portugal mandou: os profissionais de carpinteiro, para fazer casinha, ferreiro, para fazer ferro, prego, coisas desse jeito, e outros profissionais. E o maior viticultor da Europa, de Portugal na época, ele veio para isso, chamava Brás Cubas. Ele era da cidade de Douro. Chegaram em São Vicente e ali fundou a primeira vila do Brasil. Porque quando o Pedro Álvares Cabral foi embora em 1500, até 1532, nenhum português pôs o pé aqui. Os espanhóis estavam chegando aqui. Por isso que veio essa expedição e tocaram os espanhóis para fora. Deu para entender? O Brasil ficou abandonado, que era uma tripinha. O rei de Portugal não deu nem bola. Porque o importante naquela época de descobrir o Brasil, eles estavam preocupados com as Índias, que tinha muita riqueza. O rei de Portugal só fazia comércio com a Índia. Esse Brasil, que é uma ilha, foi a maior furada na época. Brás Cubas ganhou de Martim Afonso de Souza, então o almirante do navio, dia 10 de outubro de 1532, terras em São Vicente, chamado de Seis Marias. Foi introduzido nessa expedição e plantado em São Vicente a muda de cana, as mudas de laranja e limão, figo, marmelo, caqui, banana e cereais, pois era para dar início na colonização de toda a costa brasileira, com produção de alimento próprio. Então, como é que o rei de Portugal ia trazer gente para cá para morar? Primeiro tem que fazer uma plantação nessa costa para que comece a mandar gente de Lisboa para esse tal de Brasil. Então, Brás Cubas foi quem inaugurou a agricultura brasileira em São Vicente. Ninguém conta isso nas escolas. Nesta data, aliás, pulei, banana, cereais e tal. A primeira casa de cozer mel, quer dizer, fazer rapadura, tá? Foi em São Vicente. Ferve a cana do caldo, vira rapadura, alimento. Nesta data foi introduzido também, nessa expedição, o primeiro carro de boi do Brasil. Por que carro de boi? Para puxar lenha. Vieram para isso, para começar a fazer a primeira vila do Brasil, que foi São Vicente. Brás Cubas formou o primeiro parreiral do Brasil. Para quem não sabe o que é parreiral, é plantação de uva, em São Vicente, em 1532.
Quem conhece São Vicente, onde tem a biquinha, tem aquelas barracas de doce? Na biquinha de São Vicente. Ali foi parada a expedição. Lá que eles cortaram as árvores, bem onde estão os doces. Tem até uma bica d'água lá, uma cachoeirinha de água. Lá que eles colocaram essa expedição. Na bica, onde hoje São Vicente vende os doces. Tem uns 100 carrinhos de doce. Quem sabe o que eu estou falando? Lá que tudo começou. Então fundaram São Vicente em janeiro de 32. A segunda cidade... Não, desculpa, pulei. Aí, o primeiro laranjal, a primeira plantação de laranja no Brasil, feito por Brás Cubas, foi em 1542, em Santos. Onde hoje fica em Santos, uma rua chamada Visconde de São Leopoldo. Então, a primeira plantação de citros do Brasil não foi em Limeira, nem Uberaba, nem em lugar nenhum. Foi em Santos. Por ele. Não se conta isso. Aí vocês vão ver no final de onde isso está escrito, para não pensar que isso é chute. Vamos chegar lá. Continuando. Acompanhou o almirante nessa expedição o seu irmão, Pero Lopes de Souza, que em seu diário registrou: a todos parece que nessa terra, que é boa, que o almirante determinou de povoar. Achou que a terra era boa. E deu a todos os homens que lá estavam, na expedição, terras em fazendas. E fez vila na ilha de São Vicente. E a 9 léguas, dentro a sertão, a bordo de um rio chamado Piratininga. Então tem um riozinho lá, atrás de São Vicente, chamado Piratininga. Por isso, quando Brás Cubas subiu a Serra do Mar, ele que desbravou, colocou o nome Terra de Piratininga. Ninguém conta isso. É o nome que ele escutou daquele riacho, que é o que os indígenas falaram, Piratininga, Piratininga. Ele gostou desse nome, quando ele subiu a Serra do Mar, que ele desbravou, colocou Terra de Piratininga. Piratininga já era um rio, um riozinho, lá em São Vicente, entendeu? Em abril de 1532, Martim Afonso de Souza funda a segunda vila do Brasil, que hoje é o que é conhecido Itanhaém. Então, fundou o primeiro São Vicente, 4 meses depois fundaram Itanhaém. A coroa de Portugal havia prometido a Brás Cubas terras no Brasil se ele conseguisse uma produção de alimento no Brasil. Assim inaugurou-se a agricultura brasileira. Aonde? Em São Vicente. Ele conseguiu plantar alguma coisa. Brás Cubas estabeleceu-se em São Vicente, fundando a cidade de Santos. Quem entra em Santos, tem uma estátua em Santos grande de bronze, um português barbudo e tal, que todo mundo que entra em Santos vê, é o Brás Cubas, que fundou Santos também, além de São Vicente. E quem passa lá nem sabe o que é aquela estátua que tem na cidade velha de Santos. Os caras vão lá, pichar a cara do português, sabe? Vai que vai. Olha que interessante, ele era proprietário de uma caravela e trouxe escravos de Angola, inaugurando assim a escravidão no Brasil. Então eles falam que inaugurou a escravidão no Brasil Salvador em 1750. Mas quem falou isso? 1750? 200 anos antes, Brás Cubas trouxe os primeiros escravos de Angola no barco dele em São Vicente. Até isso eu conto errado nas escolas. É impressionante. Eu não sei como isso acontece. Vamos continuar. Vieram de Portugal a seu pedido, em sequência, seu irmão e seu pai, com o nome João Pires Cubas. Por isso que tem Ribeirão Pires na cabeça da Serra do Mar, era a terra do pai dele, Pires, olha o sobrenome. Ribeirão Pires, para quem vai para Santos, lá era a terra do pai dele, fazenda deles, 500 anos atrás.